Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Popcast. Eu sou a Tati Fernandes. É sempre um prazer ter você aqui com a gente em mais um episódio. E hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto essencial para a saúde masculina e para toda a população, que é a campanha Novembro Azul. E para falar um pouquinho desse assunto e trazer informações aí para gente sobre as inovações, o tratamento, a prevenção, a gente está aqui com os especialistas da Convida, o Dr. Marcos Sampaio e a doutora Márcia Vilela. Muito obrigada, pessoal. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Prazer é nosso, prazer falar contigo e falar com as pessoas que vão nos acompanhar e sobre um assunto que é realmente muito importante e que às vezes fica em segundo plano em muitas campanhas durante o ano e tal, e às vezes o Novembro Azul não tem a devida atenção. É importante discutir. É sempre um prazer falar aqui com vocês. A ideia realmente é disseminar informações que possam ajudar a população. Eu acho que um pouco do nosso papel, inclusive social, é disseminar informações. Eu sou particularmente muito adepta dessa questão de informação, principalmente informação de qualidade, porque eu acho que é só assim que você expande e melhora o mundo para todo mundo, né, na verdade. Então, num mundo assim que a gente sabe tanta fake news, tanta coisa assim, informações de qualidade são sempre bem-vindas. E falar sobre um tema tão relevante para a população masculina, para a população mundial, e no novembro azul, é sempre uma coisa que eu considero muito importante. Falando um pouquinho da campanha, eu queria que vocês explicassem. É claro, a gente espera a essa altura que as pessoas saibam o que é o Novembro Azul, né? Mas eu queria que vocês explicassem um pouquinho do objetivo dessa campanha antes da gente falar um pouquinho desse tipo de câncer. Novembro Azul, o objetivo é chamar atenção para câncer de próstata. Isso é uma coisa que mais ou menos as pessoas já entendem. O que eu estava chamando a atenção antes, que às vezes a gente não dá ênfase adequada, é qual o impacto que pode ter a prevenção no câncer de próstata mesmo. E às vezes as pessoas levam por o seguinte raciocínio: câncer de próstata é uma doença altamente prevalente, é uma doença muito comum na população, tem uma incidência muito alta, praticamente todos os homens acabam desenvolvendo tumores de próstata lá quando chegam, aqueles que chegam lá perto dos 90 anos, 100 anos, então praticamente a totalidade dos homens, se a gente for procurar, vai encontrar algum tumor lá. Então, como é muito comum, fazer prevenção não vai ajudar tanto. O fato é o seguinte, o fato é que câncer de próstata tratado precocemente tem uma chance de cura absurdamente alta. O que é absurdamente alta? Absurdamente alta é 100% de cura em estágios iniciais, né? Assim, isso é muito alto e é muito bom. É muito alto, muito assim, bom. É uma chance absurdamente grande. Então, mas eu só pego esses casos iniciais se eu for atrás, né? Existe um risco, existe um custo nisso, tanto custo financeiro, mas um custo também de risco nos procedimentos? É óbvio que sim, e é isso que tem que ser discutido com as pessoas, com os homens que vêm fazer esse tipo de prevenção. Mas tem que ser discutido de alguma forma. Doutor, e você pode explicar para a gente, é até estranho fazer essa pergunta, mas o que é o câncer de próstata? O que é essa doença? Bom, o câncer sempre é uma célula que deixou de ser uma célula normal, uma célula que ganhou mutações e modificações que permitem que essa célula cresça indefinidamente e, mais ainda, o que é a característica principal, que essa célula ganha a capacidade de atingir a circulação sanguínea e, de repente, se instalar em outros locais à distância. Então, o câncer é isso. E o câncer de próstata, como todo câncer, é exatamente isso. Você começa com uma alteração celular, essa célula vai se modificando e, em algum momento, essa célula adquire essa capacidade, né, que é o câncer em si, a malignidade dele está nesse fato, de crescer localmente, ocupando e causando todo um transtorno ali na próstata, e normalmente transtornos urinários, e para além disso ela vai ganhar a circulação sanguínea e vai parar em outros órgãos.
Em próstata, normalmente, o mais comum é que ela vá para os ossos, que é o local mais comum de acometimento secundário. Mas o câncer de próstata é isso. É um câncer, uma célula neoplásica, uma célula cancerígena, que vai se multiplicando ali na próstata e causando toda uma repercussão. E o organismo não reconhece essa célula como sendo uma célula que precisa ser combatida e propicia, então, que ela vá crescendo e ganhando espaço e podendo se disseminar, né? Então, essa é a questão. Tem um aspecto, desculpa. Não, imagina. Tem um aspecto importante nisso que a Amanda está comentando, que é o tempo de evolução, né? O câncer de próstata, assim como a maior parte das neoplasias, ele não se instala rapidamente. Assim, às vezes as pessoas dizem assim, eu fiz tal coisa no ano passado, ou alguma coisa aconteceu no começo do ano, ou eu tive uma perda familiar, ou alguém brigou comigo e alguma coisa aconteceu, e eu desenvolvi câncer de próstata em 6 meses. Não acontece isso, esquece. Não acontece. Não é assim que funciona. É um processo que leva muitos anos. Quantos anos? A estimativa é que leve pelo menos 10 anos, desde a primeira alteração, isso que a Marcia está comentando, então a alteração naquela célula inicial, até que isso se transforme num câncer mesmo, que consiga ir para outros lugares e invadir, leva 10 anos. Como tem esse tempo grande de desenvolvimento, aí entra o papel de prevenção também. Se eu consigo, de alguma forma, detectar isso antes, nesse processo, antes que ele se torne metastático, isso é uma doença potencialmente curável, se eu pego ela cedo, né? Essa é a importância dos exames preventivos, né? E quais são os sintomas desse câncer, desse tipo de câncer? A gente sabe que, a partir de certa idade, os exames de prevenção são fortemente indicados. Mas, assim, pode ser que aconteça mais cedo, nesse caso, é importante eu prestar atenção em um sintoma ou outro? O objetivo do diagnóstico precoce é justamente diagnosticar antes que dê sintoma. Quais são os sintomas que podem acontecer? Sangramento na urina, sangramento no esperma, dor local, dor óssea, dor à distância por conta das metástases. Mas todos esses sintomas, quando aparecem, eles sugerem uma doença mais avançada. Pode ter alteração urinária? Pode também estar relacionado, mas normalmente quando a doença está mais avançada. A doença da próstata que dá mais alteração urinária no homem e pode gerar dificuldade para urinar, infecção urinária e tal, é a hiperplasia prostática benigna, que é outra doença. Não tem nada, sim. Não é o câncer de próstata, é outra doença. É até bom a gente alertar para não achar que, nossa, estou com problema, é câncer. Exatamente. Isso. E se informar. Esse sintoma da hiperplasia benigna da próstata, o sintoma mais comum realmente é a alteração urinária. A alteração urinária mais comum é que o homem começa, normalmente já depois dos 50 anos, é o mais comum, ele começa a levantar várias vezes durante a noite para fazer xixi. Então, ele vai ao banheiro várias vezes, uma coisa bem além do esperado, bem além do normal. Então, isso a gente chama de prostatismo, né? Que é quando ele tem sintoma. Esse sintoma é o mais comum na hiperplasia benigna. Eventualmente, um paciente com câncer de próstata, mas aí já mais avançado, também pode ter esse sintoma, né? Então, o sintoma mais comum é esse. Mas o ideal é você não chegar nesse ponto. E essa, acho que a discussão do Novembro Azul é essa discussão. Quer dizer, o que pode ser feito, né, de rastreamento para impedir esse diagnóstico mais tardio? Acho que esse que é o foco. O doutor falou que a partir dos 50 anos é indicado fortemente esse preventivo, é isso? 50 anos? Sim, ou a partir dos 45? No caso de histórico familiar, é com quantos anos? Sim. No geral, para os homens em geral, 50 anos é a idade que se recomenda. 45, se a pessoa tem alguns... Basicamente, 45 são pessoas de origem negra que podem ter tem um risco um pouco maior, né? A nossa população é muito miscigenada, então esses 45 não funcionam muito bem como parâmetro. Para nós, 50 está de bom tamanho como parâmetro. A questão de câncer de mama relacionado à hereditariedade, né? Aí depende do histórico na família. Normalmente,
são 10 anos antes do caso mais jovem, né? Então, se teve um pai lá com câncer de próstata aos 50, você vai ter que começar aos 40 anos fazer algum tipo de rastreamento. Falar um pouquinho, então, da importância desse cuidado, desse preventivo, né, desse exame. A gente sabe que, infelizmente, quando a gente fala desse assunto, dos exames preventivos do câncer de próstata, é cercado de tabus, né? A gente enfrenta aí algumas dificuldades. Fala um pouquinho da importância de fazer isso, do porquê, doutor, que a gente tem esse mito, né, esse entrave em volta desses exames preventivos. Os homens têm normalmente muita resistência, né, por conta de fazer prevenção de câncer de próstata, eles já associam ao toque retal. Ao exame de toque. Ao exame de toque retal. E aí ficam incomodados com isso. Mas assim, é um exame banal de consultório, simples, né? Qualquer médico faz isso. Normalmente a recomendação ele é tanto melhor quanto mais experiente for o médico, por exemplo. Funciona melhor se o urologista faz esse toque retal, porque ele faz isso muito frequentemente para conseguir detectar câncer de próstata e avaliar a próstata em geral para outros problemas. Então, o ideal é que seja avaliado por um urologista a partir dessa idade de 50 anos. Junto disso, tem o exame, a dosagem de PSA, que daí já é uma dosagem do sangue, é um procedimento muito mais tranquilo de fazer, né? Sim, e a recomendação é fazer a partir dos 50 anos. Existe uma certa discussão a respeito de em quanto tempo eu tenho que fazer o exame. A recomendação, assim, se for possível fazer anualmente, óbvio que é melhor. Fazer uma dosagem só, ela é muito pouco eficiente. É importante fazer dosagens seriadas, porque daí eu consigo ver como está o comportamento disso. Então, fazer uma já ajuda? Óbvio que já ajuda, mas se eu fizer anualmente ou a cada 2 anos esse tipo de avaliação e tiver mais ou menos a evolução desses níveis de PSA, isso é muito informativo para o médico que está avaliando. E como que funciona, doutora, o exame de PSA? Então, o PSA é uma sigla que, em inglês, né, que é uma substância produzida especificamente pela próstata. Então, ninguém tem PSA a não ser os homens e os homens que não tiveram nenhum tipo de cirurgia. Isso é importante porque as pessoas se referem ao PSA como um marcador. E realmente ele é um excelente marcador, porque dos marcadores conhecidos, é um marcador muito específico. Então, se você tem um PSA acima dos níveis normais, tem alguma alteração na sua próstata. Não necessariamente vai ser câncer, pode ser uma hiperplasia, mas necessariamente você vai ter valores além dos valores normais. A questão é que o PSA, ele é variável, conforme a idade, né? Conforme o tamanho da próstata. Nos indivíduos acima de 50 anos, existe uma tendência natural dessa próstata estar um pouco mais aumentada, então, em função disso, o PSA vai ser um pouco mais elevado. Mas, de qualquer jeito, a importância do exame, ele tem os parâmetros normais, né? Esses parâmetros normais têm que ser respeitados, mas precisa o que o Marcos disse. Não basta estar dentro do normal, você tem que ter uma avaliação na sua faixa etária, no volume da sua próstata e nos exames seriados, se aquele valor para você está ok ou se de repente já pode despertar algum tipo de suspeita. Então, é importante que um especialista, um urologista faça isso, é melhor do que um generalista, porque ele vai ter uma noção melhor de quando se preocupar ou não com relação aos níveis de PSA do paciente e até mesmo diagnosticar o mais comum, que é a doença benigna, né? Para além do PSA, existem outros métodos, outros exames que são somados a esses, No caso de suspeita, sim. Como prevenção mesmo, não tem nenhum exame que seja útil hoje em dia. Tem alguma coisa em estudo relacionando ressonância magnética, que é um exame que é muito caro hoje em dia e difícil de fazer, mas potencialmente é um exame interessante, que é mais ou menos a semelhança do que acontece com câncer de mama, né? Câncer de mama, a gente faz o quê? Mamografia e ultrassonografia mamária. A ressonância está entrando em câncer de mama, também tem uma discussão se pode ser útil como prevenção. Aqui em próstata também, né?
pode detectar lesões menores, lesões pequenas e tal. Porque existe uma limitação no exame clínico. Na hora que o urologista vai fazer o exame de toque, ele não necessariamente consegue pegar lesões muito pequenas, né? E daí um exame de imagem poderia ser útil. Mas hoje, com os dados de hoje, não, é o toque mesmo, o toque retal e a dosagem de PSA. Então é importante, ressaltando novamente que, né, vamos fazer o PSA, o exame de toque, os dois somados, são ideais aí para essa prevenção. Exato. Certo? E, doutor, você me falou que se tiver histórico familiar, tem que prestar atenção, principalmente do caso mais novo. Vamos falar então um pouquinho dos fatores de risco? O histórico familiar é um. O que mais que são fatores de risco? Alimentação, Obesidade, né? Sedentarismo, ingestão de bebida alcoólica nem tanto, não tem tanto impacto, mas tem impacto na saúde geral. Hereditariedade é um fator que a gente volta e meia lembra, mas eu gosto de chamar a atenção sempre do valor ao contrário. Assim, quantos por cento dos cânceres de próstata estão relacionados à hereditariedade? Mais ou menos o que há em câncer de mama, 10%, é mais ou menos o mesmo dado, né? Então, 90% não estão. O que a gente ouve muito, a gente vê muita gente falando assim, eu não tenho ninguém na família que tem câncer de próstata, então meu risco é baixo, então não preciso fazer prevenção. 90% dos casos são justamente nessa turma, né? Então, quando tem um fator familiar, é importante, até porque existem exames genéticos que podem ver por que está tendo isso e o que tem esse fator, qual é o fator envolvido aí, né? Mas a maior parte dos casos, na verdade, são o que a gente chama de cânceres esporádicos, são aqueles que não são hereditários. O número é grande, é surpreendente, né? Eu acho que para quem tem histórico na família, é até bom para trazer uma certa tranquilidade, mas não quer dizer que você também não está livre se você não tem. Exato. Pelo contrário. O câncer de próstata, assim como outros cânceres, né, que a gente até comentou isso no anterior, assim, é importante a gente dizer isso, né? Normalmente, você tem uma pequena porcentagem de cânceres, e em próstata também é assim, que tem um fator hereditário preponderante e a maioria esmagadora de casos aonde não tem esse fator hereditário preponderante. Você vai ter o quê? Uma doença multifatorial. Então, volta de novo naquele assunto. Quer dizer, a obesidade é um fator de risco para qualquer câncer, para a próstata não é diferente, né? O etilismo é um fator de risco também. Em próstata a gente não sabe exatamente o quanto, né? Mas todo esse estilo de vida, o sedentarismo, a obesidade, são fatores de risco. E para a próstata não vai ser diferente, vai ser exatamente a mesma coisa, né? Doutora, e tem alguma coisa que é fator de risco para essa doença, para os cânceres em geral, que as pessoas não costumam falar, que as pessoas não costumam lembrar? Eu pergunto porque a gente teve, né, um grande aumento, se fala que houve um grande aumento recentemente por causa do uso do cigarro eletrônico. Existe mais alguma coisa assim que é novidade ou que ainda está sendo estudado? O motivo tem algumas questões aí. Existe um aumento em geral dos cânceres, existe um aumento em geral. Não só câncer de próstata, que está aumentando a incidência mesmo, mas tumores de intestino e tal. E tem um bocado de estudos tentando justamente saber o porquê disso. Aparentemente está muito relacionado a hábitos de vida mesmo. A gente supõe, mas não tem prova disso, é que coisas como alimentação, alimentos industrializados, conservantes, esse tipo de coisa estejam exercendo algum impacto, além de sedentarismo e obesidade, que são epidêmicos hoje também, né? Então, são esses fatores, mas são difíceis de quantificar ali em casos específicos. Nesse caso, então, já que a gente falou dos fatores de risco, há alguma coisa que a gente pode fazer para talvez diminuir as chances? O que a gente pode fazer? Indo na linha do que o Marcos estava falando, tem uma coisa que
Esse fato em si tem vários estudos apontando para isso. O uso de alimentos ultraprocessados parece ser uma coisa comum. E dentre os alimentos ultraprocessados, e aí quando a gente fala de ultraprocessado, é aquela história que os nutricionistas sempre falam, né? O que é ultraprocessado? Por exemplo, uma salsicha. Existe um pé de salsicha? Não tem. Então, assim, a salsicha parece com alguma coisa, porque ela é feita de carne, não é? Parece com carne? Não parece. Então, isso é um alimento ultraprocessado. Então, parece que os ultraprocessados são alimentos que, inclusive recomendações de órgãos internacionais, parece ser alimentos que estão relacionados, o uso muito intenso desses alimentos está relacionado ao aparecimento ou aumento de chance de aparecimento de câncer de uma forma geral. Não tem um câncer específico, mas vários tipos de câncer. Então, isso a gente pode dizer que você ter uma alimentação mais saudável, você evitar alimentos ultraprocessados, isso pode ser, em certa medida, uma coisa que vai diminuir o seu risco de desenvolver um câncer. Não vai te isentar, mas pode diminuir, né? O Dr. Marcos e a doutora Márcia já participaram aqui com a gente no mês passado. Vocês podem procurar aí o vídeo sobre o câncer de mama. E na época vocês trouxeram aqui pra gente que não há como zerar essa possibilidade, né, de ter essa doença, o câncer. Infelizmente, todo mundo está suscetível, mas há como você aí diminuir essas chances. A doutora falou aqui sobre alimentação, o doutor falou sobre sedentarismo. E esse é um ponto também, doutor? Sim, para todos os tipos de câncer, na verdade, né? Assim, manter um certo nível de atividade física reduz o risco de câncer em geral, né? E eu sempre chamo a atenção até para os pacientes do consultório que, na verdade, você não precisa virar um triatleta para ter esse tipo de prevenção. Se tu fizer atividade física regular, que sejam 5 vezes por semana, atividade de 30 minutos, uma atividade um pouco mais intensa, ou intercalar isso com caminhada, com musculação, o que você quiser fazer de atividade física. Mas tem que ser, o que na verdade importa nesse caso é a consistência, a constância do trabalho. Lembra que eu falei que um câncer leva 10 anos para surgir, entre a primeira célula até que ele comece a ficar clínico. Esse processo é um processo muito longo, então o trabalho de prevenção também tem que ser um processo da vida inteira, não tem jeito, né? Existe um fator de risco que a gente não tem ação sobre ele, mas que mostra muito bem na hora que a gente vê as curas, mostra o impacto dele, que é o envelhecimento, né? Assim, não, quero dizer que não tem ação sobre ele, porque não tem como ficar mais novo, né? Então, vai acabar envelhecendo. Como as pessoas hoje vivem muito mais do que viviam antigamente, é mais ou menos a semelhança de câncer de mama e muitos outros tumores, a gente vê um aumento do número de casos relacionados a envelhecimento mesmo. Então, então, esse ressalta simplesmente que esse é um cuidado para a vida inteira, né? Então, a pessoa tem que ter esse hábito de fazer algum tipo de atividade física, é um projeto para a vida toda. Para a vida toda. O câncer é uma doença degenerativa, né? E ele está nessa categoria, né? Tem doenças infecciosas, doenças genéticas e doenças degenerativas. Então, as doenças degenerativas, todas elas, e o câncer não é a única, tem várias outras doenças degenerativas, elas são degenerativas, ou seja, à medida que você vai envelhecendo, vai ocorrendo uma degeneração das células, dos sistemas, então abre a chance maior de você ter um câncer. Então, se a população mundial está ficando mais velha, então, com certeza, esse número vai aumentar, não é? Então, isso é uma questão que é o fato, né? Quer dizer, todo mundo quer viver mais, quer viver melhor, mas é lógico que isso vai entrar ali no risco para desenvolver um câncer, só pelo fato de estar envelhecendo. A gente falou aqui, o doutor antecipou para a gente que as chances diagnosticado precocemente aí é praticamente 100%. Vamos falar então um pouquinho do tratamento, doutor. A chance de sucesso se você faz preventivamente e quais são as inovações que a gente tem hoje no tratamento de câncer de próstata?
São duas perguntas aí, né? Então, diagnosticando mais cedo, nós temos uma possibilidade maior de cura. É isso que eu estava falando antes. Os dados mostram que realmente estágios iniciais, a chance de cura é absurdamente alta, assim, na faixa dos quase 100% ou 100% mesmo, dependendo do estágio da doença inicial ali. Sim, mas para esse paciente que tem doença inicial, basicamente o tratamento ele é o quê? Ele é cirúrgico, na grande maioria das vezes, ou quando não é possível fazer cirurgia, ele é radioterápico, né? Normalmente, e o que tem de novidade aqui são as combinações. Na verdade, o que vem em oncologia em geral é a interação entre as várias áreas, cirurgiões, oncologistas clínicos, que são a nossa área, e os radioterapeutas. Basicamente, são esses três que trabalham, né? O cirurgião, no caso de câncer de próstata, são os urologistas. Né? E aí junta o que a gente faz, que são hormonioterapia, quimioterapia, imunoterapia, várias terapias que a gente usa, em consonância com o que eles fazem lá da cirurgia e, eventualmente, com a rádio para aumentar essa chance de cura. À medida que o estágio da doença vai subindo, vai elevando, a gente vai tendo que combinar mais, né? Porque isso mostra resultados melhores lá na frente. Então, o que mudou nos últimos anos? Basicamente, tratamentos que a gente usava só para pacientes de doença mais avançada vieram para os estágios iniciais, aumentando a chance de cura para esses pacientes. É isso que tem acontecido. Tem surgido coisas novas em tratamento de doença avançada também? Tem surgido também. Imunoterapia tem chance em câncer de próstata, assim como em todos os tumores tem. Infelizmente, um contingente pequeno aí que vai ter possibilidade de benefício com imunoterapia, mas com respostas absurdamente boas, eventualmente, né? Como que é feito essa terapia? Imunoterapia é um tratamento que se faz com medicação na veia. Qual é o objetivo? O objetivo é aumentar a resposta imune contra a célula tumoral. Em próstata, ainda tem uso muito limitado, porque depende muito de algumas alterações genéticas que esse paciente precisa ter. Em outros tumores, a gente já usa mais frequentemente. Pulmão, câncer renal, melanomas, a gente usa muito mais frequentemente isso. Mas o interessante desse tipo de tratamento é que ele desbloqueia a resposta imunológica do próprio tumor contra aquela célula tumoral e, eventualmente, faz com que desapareça as células tumorais. É um negócio bem interessante. Sim, é incrível. É a incrível. medicina, a ciência, a tecnologia, somado a tudo isso, é incrível. E como que é a terapia de hormônio? Terapia, assim, uma coisa interessante em câncer de próstata, que também é um pouco semelhante com o câncer de mama, é que ele está muito relacionado à testosterona. No caso da mama, está relacionado ao hormônio feminino, estrogênio. No caso do homem, a testosterona. E o que se sabe de muito tempo é que, na hora que eu bloqueio essa testosterona, eu reduzo a quantidade de células tumorais. Existe uma relação de uma coisa com a outra. Como se a testosterona funciona como um estímulo para aquela célula da próstata continuar sobrevivendo e multiplicando. Na hora que eu tiro isso, melhora. Então, hoje tem mais de um jeito de bloquear isso, né? O jeito que a gente mais usa em tratamentos hoje é tratamento com injeção. Faz injeção a cada mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses e faz um bloqueio desse hormônio. Junto disso, tem outros bloqueios que fazem um bloqueio um pouco mais aprofundado dessa sinalização da testosterona com comprimidos. Então, o que se faz hoje? Combina as duas coisas, né? Eu faço um bloqueio mais efetivo de toda a sinalização da testosterona com comprimidos e injeções, que a gente chama isso de hormonioterapia, né? Ouvindo tudo isso só dá mais esperança, né, doutor? É claro. E os tratamentos oncológicos, eles realmente melhoraram não só as modalidades de tratamento que já existiam e continuam existindo, mas modalidades novas, né, que vão surgindo ali ao longo do processo. A hormonioterapia é um exemplo de uma terapêutica bem antiga, inclusive. A gente só vai melhorando o jeito de usar ela, mas ela já é uma coisa, já é um conhecimento de longa data. O remédio que bloqueia o hormônio
masculino, assim como o que bloqueia o hormônio feminino, é um remédio antigo, a gente já conhece há muito tempo. Mas você vai melhorando o jeito de usar. E vão surgindo medicamentos novos, né? Como a imunoterapia, por exemplo, ou esse outro medicamento que ajuda na modulação hormonal ali, no bloqueio hormonal, que a gente vai usando de maneiras diferentes ou novas ou mais prolongadas ou em concomitante com outras modalidades, e isso vai melhorando o resultado. Essa é uma questão muito empolgante dentro da oncologia clínica, que é exatamente isso, a questão de você ter uma visão sobre a doença, não só naquele momento do diagnóstico, mas o que fazer para aumentar a chance desse paciente se curar, ou, se não for possível, a chance dele viver mais e melhor por mais tempo. Então, essa visão da oncologia sobre todas as armas terapêuticas possíveis e a melhor maneira possível de utilizar essas armas que é um desafio constante, é fascinante e faz com que, inclusive, tenha essa impressão que às vezes o paciente fala para mim assim, mas o câncer aumentou muito. Eu falo, olha, talvez, com certeza, um pouco ele aumentou, mas o que aumentou mesmo é o número de pessoas que vivem com câncer e por muito mais tempo, ou que se curam de um câncer e são sobreviventes, né? Então, quando você fala sobre isso, então, realmente, o número de pessoas com câncer aumentou demais, porque não tem as que diagnosticaram e aquelas que você está tratando e aquelas que você curou. Então, é muito, muito fascinante você observar essa evolução do tratamento, né? E é uma coisa incrível. Tem um aspecto interessante aí no ponto que a Márcia levantou, que é o seguinte, que é uma coisa que me ocorreu de ressaltar aqui. Nem todo paciente que tem câncer de próstata precisa de tratamento, né? Na verdade, e isso é uma coisa que às vezes as pessoas ficam um pouco, mas por quê? Mesmo? Por um motivo simples de entender. O câncer de próstata, ele é um tumor que muitas das vezes ele evolui muito lentamente. Lentamente, às vezes são muitos anos mesmo, isso é muito lento mesmo. E em alguns casos, eu tenho mesmo pacientes de consultório de muitos anos de acompanhamento. Por quê? Porque ele tem um tumor tão lento que o tratamento é mais prejudicial do que simplesmente observar, né? Então, tem que ter avaliação, é importante ter o diagnóstico, mas é importante entender que nem todo mundo que tem câncer de próstata vai precisar de um tratamento, nem cirúrgico. Nós temos pacientes que ficam em observação. Sim. Tem o diagnóstico, mas é uma doença muito, muito lenta, de evolução muito lenta. Ficam em observação. Se lá na frente, no decorrer dos anos, começar a se mexer, daí a gente faz alguma coisa. Se não, vai acompanhando. Interessantíssimo. É muito. Porque o que acontece, e esse é um trabalho que nós, oncologistas, não, como uma especialidade, né? Então é da classe da oncologia em si, é um trabalho que a gente faz até entre os próprios colegas, né? Dentro da medicina e dentro da oncologia, por exemplo, o cirurgião ou o radioterapeuta, a gente sempre bate muito na tecla de que você precisa de ter uma avaliação muito fina e muito específica do paciente dentro do que você já tem de conhecimento consolidado sobre aquela doença e sobre os tratamentos possíveis. O que acontece muito ainda, infelizmente, é que às vezes o paciente chega para nós e é uma pena, porque às vezes ele chega no momento inadequado, ou seja, foi feita alguma coisa que talvez não fosse necessária, ou que foi a menos, ou que foi até às vezes a mais do que o que seria importante para ele. Então, essa também é uma questão que a gente estuda muito isso, né? A oncologia estuda muito isso. Até mesmo o paciente que chega no seu consultório, que você não vai indicar uma quimio para ele, você não vai indicar uma hormonoterapia para ele, porque ele não precisa. Então, essa é uma coisa que a gente também busca sempre colocar, que precisa ter uma visão ampla do paciente e da doença, um conhecimento o maior possível e o melhor possível antes de tomar uma decisão terapêutica
mais acertada, né? Por isso que é essencial, não só a prevenção, mas, né, diagnosticou um bom Uma avaliação, apoio, uma exato. avaliação, e mesmo que não precise de tratamento, vai precisar do acompanhamento, Sim, né? exatamente. Seguramente. Essa preocupação em próstata é uma preocupação grande, porque é o risco do que a gente chama de supertratamento, né? Assim, tratar mais do que precisaria tratar. Um paciente que tem lá 75 anos, uma expectativa de ir a 85, mas desenvolve um câncer de próstata muito lento e tal. Já tem, por exemplo, um problema do coração, tem uma diabetes, alguma outra coisa, mas um câncer de próstata que é muito lento. Esse paciente provavelmente não se beneficia de tratamento algum na próstata. É melhor ficar só olhando, observando como vai evoluir e tratar se realmente aparecer algum risco maior. Mas se não, deixa, porque ele vai levar tanto tempo naquela evolução que fazer alguma coisa para ele aumenta o risco. E os procedimentos não são isentos de risco, embora o risco seja baixo. Assim, eu sempre brinco com o pessoal, não existe procedimento médico com risco zero. Então, eu vou fazer uma biópsia da próstata. Beleza, qual a chance de complicação? 2%. 2% não é zero, né? Verdade. A maior parte não vai ter nada, eu sei, mas aqueles 2 lá vão se lembrar disso, né? Sim, Então, verdade, doutor. então tem que se selecionar muito bem para ver com quem que a gente vai fazer. Por isso que é importante ter um acompanhamento assim, dentro de áreas especializadas. Acaba que a escolha é mais segura. E aí, você me contando isso, eu pensei também no lado do efeito colateral do tratamento. O tratamento de câncer de próstata, quais são os efeitos colaterais que, por exemplo, nesse caso, da decisão de se tratar ou não, pode influenciar também? Quais seriam esses efeitos que poderiam gerar ali? Na hora que retira a testosterona, o que acontece? A testosterona é responsável por o quê no homem? Ereção, né? Então perde a potência, eu tenho uma redução da potência significativa, tenho uma redução da força muscular, né? O homem tem um nível de testosterona normalmente muito mais alto do que as mulheres, né? E tem uma força muscular derivada disso. Então ele vai perceber essa perda de força muscular. Pode ter também mais ou menos a semelhança do que acontece com as mulheres, aqueles episódios de calorão e tal, como acontece na menopausa feminina? Pode acontecer mais ou menos a mesma coisa. Mas o que mais incomoda os homens normalmente é essa perda de potência e a redução de força muscular. Essa perda de potência, ela não é ad eterno, não é assim para sempre. Ah, não é necessariamente. porque eu operei, eu fiz o tratamento que Não. serei impotente para sempre. Isso é uma boa pergunta. Fez a cirurgia, a menor parte dos pacientes só com cirurgia, uma quantidade muito pequena, na verdade, vai ter muito problema com impotência. Pode ter pela cirurgia? Sim, pode ter. Mas o que mais causa impotência é o bloqueio hormonal, que pode ou não ser indicado. Tá? Mas aí é aquela questão de custo-benefício. Eu tenho uma doença que tem um potencial de metastatizar ou já tem uma doença que já metastatizou. Se eu deixar a doença progredir, eu vou ter os efeitos colaterais, aliás, da progressão da doença. Ou se eu deixar a doença metastatizar, eu também vou ter os problemas todos. Então, o custo-benefício. Hoje é o preço a se pagar, né? Tem tentativa de tentar melhorar isso? Tem coisas tentando principalmente encolher o tempo de exposição a esses bloqueios hormonais, porque isso realmente incomoda. Né? A gente, de novo, essa é uma doença que desde a prevenção ela tem ali uma certa resistência, né? No tratamento, esse assunto é um assunto de resistência para esse tratamento, né? Se a pessoa, pelo menos, imagina que pode ter ali, já fala, não vou cuidar, não vou lá fazer o diagnóstico, é melhor não saber. É o cúmulo, né, gente? A gente está falando da vida. Mas é importante a gente ressaltar isso, então, doutor, que pode acontecer, mas é um preço que a gente está falando da sua vida e não é para sempre ou não vai acontecer em todos os casos. Isso. Na maior parte das vezes, na verdade, os casos que são tratados com objetivo de cura, que são tratados com cirurgia, isso não é usado, né?
são só naqueles casos onde a doença está mais avançada. Está aí um bom motivo para o sujeito buscar justamente a prevenção, né? Porque se ele pegar um caso inicial, operar, a chance dele ter que usar um bloqueador hormonal, ele é muito menor. Então, se alguém está procurando motivação para... A pergunta é, faço ou não faço o exame? Faça, porque isso pode te livrar de problemas mais sérios, né? E hoje em dia a cirurgia também tem avanços, não só a clínica, né? Então, por exemplo, um assunto que os homens com câncer de próstata, e aí não é nem preventivo, os que já têm diagnóstico, estão muito afeitos hoje em dia é a cirurgia robótica, né? Que é uma cirurgia feita por um médico que vai operar um robô, não é? O cirurgião vai operar um robô. A cirurgia robótica em próstata é uma cirurgia que reduz a possibilidade de complicações, e aí as duas principais complicações que existem na cirurgia de prostatectomia, que é a retirada da próstata completa, impotência, como o Marcos disse, que não é um risco grande, mas pode acontecer, e incontinência, que é um tanto mais impactante ainda, porque o paciente vai perder, quer dizer, usa fralda, no controle urinário, e às vezes isso é por um tempo curto e reverte depois, ou às vezes a coisa vai ficando mais complicada. Então, a cirurgia também tem avanços. Então, a cirurgia robótica atualmente é uma cirurgia que tende a ter um pouco menos de complicações transitórias ou definitivas, e também torna a cirurgia a recuperação um pouco mais rápida, né? Então, isso também é um avanço. E se você tem um tumor inicial, obviamente que isso vai ser mais fácil, né? Então, é muito importante a gente falar de prevenção, mas também desse acolhimento, né? Porque a gente está falando aqui de coisas que já impactam ali no imaginário. Antes da pessoa realmente estar vivendo isso, ela já tem um receio, ela já tem um medo. Como que a Oncovida tem esse acolhimento com o paciente que está em tratamento e com a família desses pacientes? Porque a gente sabe que a família também sente muito, né? Assim, o que eu acho que vale para todos, né? E para a próstata não é diferente. Eu acho que o grande caminho é dar ao paciente e à família autonomia, né? E autonomia é um conceito muito importante dentro da medicina como um todo e dentro da oncologia também. E você só tem autonomia na medida que você tem informação, que você tem diálogo, que você tem explicação. Então, é muito importante você ter uma boa orientação do seu paciente com relação a todas as possibilidades de tratamento ou de complicações ou o que pode se esperar do futuro. Então, acho que a grande chave para esse acolhimento acontecer é você ter um bom diálogo e uma boa conversa com o seu paciente, né? E que muitas vezes é uma coisa que no dia a dia da maioria das especialidades não tem nem tempo, né? É uma consulta de 15 minutos, é uma consulta de 10 minutos, de 20 minutos, que não chega nem perto do necessário. Às vezes é preciso ter muito mais do que uma ou duas consultas para que você possa esclarecer para o paciente e para a família todas as dúvidas que eles têm e as respostas que nós temos e aquelas que a gente também não tem, né? Então, essa questão interdisciplinar ou multidisciplinar, como quer dizer, é de fundamental importância. Até mesmo na hora de você comunicar isso para o paciente é importante, porque eu já tive nesse meu tempo de carreira aí, eu já estou na Oncovida há muitos anos, até a maneira como você explica e informa para o paciente as questões da doença e do tratamento influencia no resultado e até mesmo na forma como o paciente vai se comportar, né? Porque ele vai passar por problemas relacionados à doença e ao tratamento, mas se ele entende que o que vai ser feito, por que vai ser feito e onde que a gente quer chegar com aquilo, a motivação dele é muito maior, né? Até mesmo para suportar eventos adversos que fazem parte do tratamento. Então, isso eu acho que é um diferencial muito importante.
a aderência do paciente também, porque ele vai aderir muito mais se ele entender o porquê e até do ponto de vista psíquico ele vai se comportar de uma forma mais positiva, né? Que vai ser melhor para ele também. A gente tem que lembrar que cada coisinha vivida por uma pessoa vira uma carga e ela carrega aquilo ali para qualquer decisão, para qualquer coisa, qualquer situação. Então esse apoio psicológico, esse acolhimento do próprio médico, de quem vai relatar, de quem vai tratar, é essencial, né, doutor? Principalmente quando a gente fala de uma doença que tem esse estigma aí por trás, como o câncer de próstata, que vem carregado de algumas coisas que a sociedade fala, não é para ser assim. E o homem não precisa ser forte o tempo todo, a gente já sabe disso, né? Sim. Melhorou, já tem melhorado com os anos, sabe? Eu já estou um bocado de tempo aí nessa área e já a resistência das pessoas era muito maior. Até de falar a palavra câncer, as pessoas não falavam, né? Hoje em dia elas conseguem lidar melhor com isso, tá? Mas ainda tem esses nichos que a gente precisa trabalhar melhor. Um bocado da questão do câncer de próstata tem a ver com essas questões dos próprios pacientes que têm um certo receio e ficam incomodados com o exame. Tem a questão do medo do tratamento, que te chamasse a atenção, que assim, o tratamento pode ter problemas, mas na verdade a menor fração dos pacientes tem realmente algum problema relacionado ao tratamento do câncer de próstata. A maior parte dos pacientes vão bem. Então é importante ir desmistificando isso, para as pessoas irem entendendo, né, e começar a se mexer um pouquinho mais cedo. Por isso a importância do Novembro Azul, dessa época. Sim. A gente tem que falar, gente, do ano todo, a gente tem que prevenir, né, pensar nisso o ano todo, mas essa campanha ela é essencial para, né, reforçar e ressaltar. E a Oncovida está, nesse momento, apoiando e vivenciando o Novembro Azul. Isso. Sim. O pessoal lembrar, né, assim, 50 anos acima, fazer avaliação com o urologista, fazer a dosagem de PSA, não ter medo dos exames, nada é ruim, ninguém vai sair estigmatizado por conta disso. Tem que fazer os exames, porque isso é muito importante. É isso, gente, eu tô caminhando agora para o final, porque a gente passa essa conversa aqui tão rápido, dá vontade, né, de vocês voltarem aqui todo mês, porque é tão gostoso e tem assunto para falar. E é tão legal eu tava assim, gente, escutando vocês, viva a medicina, que legal, tá evoluindo, tá, né, a gente tá conseguindo, porque realmente, quando a gente fala de câncer, é sofrido, é doloroso, mas ver, por exemplo, inovações, ver esse acolhimento, deixa a gente muito mais feliz. Então, para a gente finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, cada um de vocês. Eu vou aqui falar de novo, doutora Márcia Vilela, da Oncovida, e doutor Marcos Sampaio, da Oncovida. Eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem para quem está passando por essa situação, para quem está com medo de fazer o preventivo, ou para os familiares que também sofrem junto ali, que não sabem o que fazer. Uma mensagem, por favor, para cada um de vocês. A minha mensagem, eu acho que, em primeiro lugar, é sobre o Novembro, né, Azul. Então, para os homens, que eles realmente façam os exames de detecção precoce ou de prevenção, como queiram chamar. Porque isso é um diferencial muito grande. Isso vai curar muita gente mesmo. Para aqueles pacientes que já têm algum sintoma e estão com medo de até mesmo de fazer exames para ter um diagnóstico, não tenham medo, né? O medo, ele não é nem um pouco produtivo e todo paciente, mesmo depois de um diagnóstico de câncer, ele tem chances de se curar ou, em certa medida, de fazer um diagnóstico e ter um tratamento adequado e aquilo sim pode propiciar uma cura, por que não, né? Mesmo que a doença não seja tão precoce. E para quem já tem um familiar que está passando por isso, eu acho que você procurar se informar sobre o tratamento e sobre a doença do seu parente ou da sua própria doença
é fundamental para você poder tomar decisões mais acertadas a respeito do que tem por vir ou do que você deve ou não fazer. Então, converse com o seu médico, não tenha medo. Eu acho que é natural ter medo, mas, como eu disse antes, você tem que olhar para frente, aonde você quer chegar e não aonde você está no momento. Então, olhar para frente e pensar onde você quer chegar e agir em prol de chegar naquele lugar acho que a mensagem principal para quem já tem o diagnóstico. Então, assim, não fique pensando no desespero atual. Pense que você tem condições de chegar em um lugar melhor. Então, você vai atrás disso, que com certeza vai conseguir de muitas maneiras, né? E a mensagem do pessoal, assim, vai um pouco em linha com o que a Márcia falou. A família tem um papel muito importante, desde a prevenção, estimulando, porque às vezes os homens que são pais, são avós e tal, têm uma certa resistência e não foram poucas as vezes que os pacientes vieram para mim trazidos pelos filhos ou pelas filhas. É muito comum as filhas assumirem esse papel de trazer os pais para fazer os exames. E é importante esse apoio da família e o estímulo da família também para trazer esses homens para a atenção médica, porque os homens acabam ficando meio que desleixados com a própria saúde, não é incomum isso, né? Então, a família tem um papel fundamental. E é importante isso, desmistificar, perder o medo, que é isso que a Márcia está falando. Seja no quadro inicial, que a gente sabe que tem muito mais motivos para a gente ter muito mais segurança de que as coisas vão bem e a expectativa realmente é muito boa num quadro inicial, mas naqueles pacientes que têm doença mais avançada, o tratamento tem melhorado muito. E seguramente deixar o barco correr sem fazer nada é pior do que fazer alguma coisa. E isso já foi testado, na verdade isso não é uma ideia. Assim. Antigamente tinha essa ideia, não vale a pena tratar, então não se faz nada. E já se fez esse estudo, tratando versus não tratar, né? E tratar melhora os desfechos para os pacientes. Eles vivem mais, vivem melhor e têm melhor qualidade de vida. Né? Então, a gente não pode perder as esperanças, a gente tem que ter uma atitude ativa para ir atrás das coisas e usar o sistema todo, né? E as pessoas que podem ajudar, médicos especialistas, equipes que podem te dar um apoio. É isso, não tem nem mais o que falar. Muito obrigada, Dr. Marcos. Muito obrigada, doutora Márcia. É sempre um prazer para a gente ter um convite aqui. Eu vou ficar esperando vocês mais uma vez depois. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. E você, internauta que ficou nos acompanhando até agora, eu espero você no nosso próximo podcast. Até lá!